Muito bem, estamos de volta com a lição de número 5 e nesta semana o autor chegou, digamos, no ponto central do trimestre. E o tema dessa semana é um resumo do trimestre, na minha visão, na minha opinião. Como o Evangelho transforma a comunidade. O que o Novo Testamento, especialmente o ministério de Jesus, nos ensina sobre ajudar os necessitados nesta obra de restauração da imagem de Deus no ser humano. Nele, no Novo Testamento, Jesus nos ensina aquilo que todos nós sabemos, que nós somos a luz do mundo, a igreja deve ser a luz do mundo, os seguidores de Jesus devem refletir a luz de Jesus para o mundo e o sal da terra. Então, eu coloquei aqui, de forma organizada, ponto número 1, 2, 3, 4 e 5, e eu vou passar com você e vai aparecer na tela ponto por ponto. Primeiro ponto é: Jesus fez da sua vida a sua missão. Jesus disse que veio ao mundo para salvar os pecadores. Esse salvar envolve restaurar este ser humano à imagem de Deus. Na sua declaração de missão, ele revelou que veio ao mundo para pregar as boas novas aos pobres, dar libertação aos cativos, dar vista aos cegos e liberdade para os oprimidos. Um famoso texto de Lucas, capítulo 4, verso 21. Então, você tem aqui uma base de tudo isto. Se a obra da igreja é restauração, se a obra da igreja é pregar o evangelho, se a obra da igreja é ajudar a salvar pessoas, esta foi primeiramente e primariamente a obra do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o autor da igreja, o dono da igreja, deu o seu exemplo. Segundo lugar, eu coloquei como número 2 ali, Jesus manda amar o próximo. Na conversa com o doutor da lei, Jesus deixou claro que o próximo não é só aquele que precisa de nós, mas você e eu somos o próximo daquele que necessita do nosso amor. Na conversa com o samaritano, lá em Lucas 10, a partir do verso 25, você encontra essa história. E Jesus deixou claro que o próximo não é aquele que precisa de nós, mas o próximo somos nós mesmos. Então muita gente hoje diz o seguinte: quem é o meu próximo? Quando você pergunta assim, naturalmente existe alguém que não é o seu próximo, você está excluindo alguém. Porque quando Jesus diz quem é o próximo, ele não diz que foi aquele que recebeu a ajuda, mas ele diz que foi aquele que deu ajuda. O próximo é o sujeito da ação e não o objeto da ação. Isso é muito importante no ministério de Jesus. Quer dizer o seguinte: você e eu estamos nesse mundo para ajudar, para amar, para ajudar na salvação de pessoas. Não é apenas uma questão de que nós temos que escolher pessoas para salvar, mas todos devem ser objeto do nosso amor, como todos são objeto do amor de Deus. Terceiro ponto, não menos importante do que o primeiro e o segundo, o terceiro ponto, Jesus diz que nós somos o sal da terra. Não é? O sal, ele só é eficiente quando ele está fora do saleiro. Eu até trouxe aqui um saleiro pequenininho para ilustrar. Você pode até levar um saleirinho desse na sua unidade. Parece uma coisa tão simples, tão corriqueira, tão normal, mas as pessoas gostam de visualizar alguma coisa, né? Nós temos mais de um sentido, então vale a pena usar o saleiro lá. Mas o sal, ele só é eficiente quando está fora do saleiro. E o sal perde o seu sabor quando ele não é utilizado em algo diferente dele. O cristão também, isso ilustra, tem que misturar-se com o mundo, logicamente sem ser do mundo. O sal, ele mistura-se na comida, mas ele não perde o seu sabor ao misturar-se. Isso é importante também. Bem, isso é um tema que você poderia explorar mais, há muitas outras coisas sobre a questão do sal, o cristão ser o sal. Quarto ponto da lição, eu estou tentando resumi-la, são muitos assuntos nessa semana. O quarto ponto fala de Jesus, que disse que o evangelho cai em diferentes tipos de solo. Está baseado em Mateus 13, aquela famosa parábola do semeador. E o que isso nos ensina? Se existem diferentes tipos de solos que representam o coração humano diante do evangelho,
diante da palavra de Deus, diante das nossas ações evangelizadoras, missionárias, a igreja também tem que ter diferentes métodos e estratégias para trabalhar com diferentes tipos de solo, ou diferentes corações, então, e mentes, logicamente. Então, o quarto ponto é: Jesus ensinou que, ao pregar o evangelho, precisamos olhar para os diferentes tipos de solo. Quinto ponto, e último da nossa discussão aqui, Jesus ensinou que os discípulos, que naturalmente representam a igreja aqui, o discípulo deveriam depender de Deus para cumprir sua missão. E lá no capítulo 10 de Mateus, dos versos 5 a 10, ele instruiu o que eles deveriam fazer, e você poderá ler essa lista com seus alunos e explicar ponto por ponto. Deveriam fazer e não deveriam fazer. Por exemplo, eles não deveriam levar 2 túnicas na viagem missionária deles. Isso aí, na verdade, não está proibindo de você levar uma mala de roupas quando vai fazer um evangelismo numa cidade nova. Mas o que ele está aqui mostrando para aqueles discípulos e para nós também é que, apesar das nossas estratégias, nós temos que confiar inteiramente em Deus. As estratégias podem entrar como um plano de Deus para nos ajudar a evangelizar, nos ajudar a ganhar pessoas. Todavia, Jesus aqui está ensinando que você e eu precisamos ser totalmente dependentes de Deus em tudo, incluindo na evangelização. É verdade que às vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, pela nossa cabeça, e Deus nos dirige de outra forma, diferente daquela que nós imaginamos. Então, terminando, arrematando, eu voltaria na conclusão a Mateus 13, 3 a 9. O que a gente aprende da parábola dos vários tipos de solo? Um caiu na beira do caminho, outro caiu no meio das pedras, outro caiu num solo bom. Será que esses vários tipos de solo, que representam as reações das pessoas ao evangelho, será que esses tipos de solo indicam que a igreja tem que ter vários programas e métodos para atingir pessoas diferentes na comunidade? E aí, uma segunda pergunta em cima disso, que a resposta é óbvia. Claro que a igreja tem que ter diferentes programas, diferentes ministérios, diferentes departamentos. E a nossa igreja já tem isso. Agora, o que você pessoalmente tem feito para atingir pessoas diferentes com o evangelho? Às vezes nós ficamos em cima de um mesmo nicho. Nós sempre entregamos folhetos, livros no mesmo lugar. Será que não seria bom sair, pesquisar uma outra região, contactar pessoas diferentes, trabalhar com pessoas diferentes para obter resultados maiores? É algo para a gente pensar, para a gente discutir com os nossos alunos. A lição desse trimestre tem sido muito prática e é na prática que nós temos que ir. Um abraço, a gente se encontra aqui.